E eu queria falar de um tema chamado a forma sem o conteúdo. Forma sem conteúdo. Vocês vão entender esse tema. Eu queria que você abrisse a Bíblia de vocês, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro e capacitado para ensinar. Vou ficar aqui no capacitado para ensinar. Nós vamos fazer um diagnóstico de tudo aquilo que tem acontecido no nosso meio. Não só no nosso meio, mas o que está em volta dele. Nós vivemos dias difíceis. Quantos concordam aqui que nós vivemos dias difíceis? Sim ou não? Para você encontrar uma boa música, é como procurar agulha no palheiro. Para nós encontrarmos compromisso com o Evangelho da mesma forma. Nós vivemos um momento muito difícil. E o grande fenômeno que está acontecendo hoje é o fenômeno onde as pessoas buscam mais uma experiência, como o Renato falou, e não querem entender a fé. Eu quero experimentar de Deus, eu quero sentir algo sobre Deus, mas eu não quero entender sobre Deus. É como o momento que a gente vive hoje, é como se nós nos deparássemos com uma embalagem muito bonita, mas sem nada dentro dela. Ou, às vezes tem até alguma coisa dentro dessa embalagem, mas é uma porcaria. A embalagem, ela pode até ser bonita, quem concorda comigo? Uma embalagem pode ser bonita. Você vai dar um presente para alguém, você pede para a pessoa lá, olha, embrulha aqui, coloca um laço, coloca um cartãozinho. A embalagem pode ser bonita. Mas o conteúdo também tem que ser. A embalagem tem que ser especial. Porque a embalagem chama atenção. Quando você chega em casa com um presente para o seu filho, quem tem filho, e quando ele vê aquela embalagem, ele sai correndo. E ele fica louco para abrir logo, por quê? Porque a embalagem chamou a atenção dele. Ele olhou e disse, se a embalagem é bonita desse jeito, o que tem aí dentro é mais bonito ainda. A embalagem pode ser bonita, mas o que tem dentro dela tem que ser bonito também. Nós podemos ter uma oratória muito boa, mas se essa oratória não tiver conteúdo, são apenas palavras soltas ao vento. É o que acontece na música, é o que acontece no púlpito. É necessário que a gente junte essas duas coisas. O que está por fora e o que está dentro. Essas duas coisas têm que se completar. Às vezes a apresentação chama mais atenção do que o fundamento, do que o conteúdo. E o Lloyd Jones, ele diz o seguinte, que nós temos que pregar a palavra de Deus como mestres, com maestria. E o Lloyd Jones, ele já dizia, algum tempo atrás, que a igreja, que nós estamos vivendo um período chamado crise de superficialidade. O Zygmunt Bauman, ele disse que o mundo moderno
é instável, inconstante. O mundo moderno, segundo Bauman, é um mundo onde as pessoas não vão buscar se firmar a nada. O mundo pós-moderno é um período muito difícil, onde as pessoas não vão querer se submeter às estruturas. Eu não quero ter uma estrutura familiar. Eu não quero ter uma estrutura de igreja. O Pierre Sanches, ele diz que o tempo pós-moderno é um tempo onde o homem quer se liberar. Ele quer se soltar. Ele quer viver livre. Quanto menos estrutura para prendê-lo, melhor ainda. Esse texto que nós lemos, de Timóteo, joga o próximo, Henrique. Ele é um texto muito interessante. 30 anos da era cristã tinham passado. A igreja tinha crescido. Jesus tinha entrado na história do povo. O poder do evangelho trouxe esperança. O poder do evangelho reativou, reanimou, trouxe vida para milhões de pessoas do século I. A igreja tinha compreendido que era corpo de Cristo. E família e santuário de Deus. Só que homens como Paulo, Pedro, Barnabé, João, Apolo, Priscila, já estavam bem idosos. Quando essa carta foi escrita, esses homens estavam muito idosos. E eles já estavam preparando os sucessores. É uma grande preocupação que nós temos que ter. Preparar sucessores. Porque o bastão, ele tem que ser passado. Então esse é o contexto. O cristianismo nesse contexto aqui já não era mais novidade. Já tinha cristãos de segunda e de terceira geração. Só que, não tem um SQN que o pessoal está usando aí? Só que não. Eu vou tirar o N. Só que falsos mestres se infiltraram e introduziram doutrinas heréticas e distorcidas. A igreja estava bem organizada, só que Paulo, ao escrever tanto a primeira epístola a Timóteo, a segunda epístola a Timóteo, que ele já escreve dentro de uma prisão, a primeira epístola de Timóteo e a carta de Tito, Paulo ainda estava livre. Mas na segunda epístola, Paulo já estava preso. E Paulo, ao escrever essas 3 cartas, ele tem em mente algo. Paulo se preocupava com a saúde da igreja. Paulo se preocupava com aquilo que poderia atrapalhar a vida da igreja. E ele escreve olhando para o futuro. Ele sabia, esses homens sabiam que tinham que delegar o ministério, mas antes de Paulo delegar o ministério, Timóteo, a Tito, vem algumas recomendações, são conselhos inspirados por Deus, para levá-los a agir diante do momento que é muito difícil, que era muito difícil e que continua sendo difícil hoje. O texto fala, a palavra do Senhor diz, que é aquele que almeja o episcopado. Aqui tem 12 características, mas eu não vou falar de todas elas, eu vou falar somente do ensino. Aquele que almeja o episcopado, ele tem que ser apto para ensinar.
quê? Por que que o texto diz isso? Joga o próximo, por favor. O outro. Próximo. O próximo. Isso. Não sei se vai dar para enxergar. 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, fala da aptidão para ensinar. Aptidão no grego é capacitado para ensinar a palavra de Deus. Em detrimento do que nós temos que ser capacitados para falar a palavra de Deus? Porque naquele contexto existiam e continuarão existindo falsos mestres. Homens que corrompem aquilo, que tentam corromper, que tentam extraviar a verdade de Deus. Homens que se inseriam na igreja, e a gente pensa que todo mundo é igual, não é, e não cabe a nós separar o joio do trigo. Essa separação é do Senhor Jesus, não é nossa. Nós não temos essa separação, esse poder. Mas quando Paulo escreve 1ª, 2ª e a carta de Tito, ele ensina uma coisa. Ele ensina que a gente não pode pegar e fazer o papel de Cristo. Mas ele ensina, ele fala para nós que nós temos que ensinar a verdade. O antídoto contra o erro é o quê? É a verdade. Se tem um falso ensino, eu tenho que ensinar o verdadeiro ensino. Se tem algo que prejudica, eu tenho que ensinar algo que não prejudica. Então Paulo, ele escreve essas 3 cartas. E engraçado que, capítulo 3, versículo 2 de 1 Timóteo, ele fala da vida da igreja. Ele fala da aptidão que nós temos que ter para ensinar. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O momento é difícil porque, infelizmente, tem muitas pessoas que deveriam estar sentadas para aprender e estão nos púlpitos querendo ensinar. Nós estamos num seminário. Eu tenho que falar essas coisas. Às vezes tem pessoas que precisam aprender e já querem ensinar. Você pode observar que quando uma pessoa já quer ensinar sem ter a oportunidade de ter aprendido, isso é a pior arrogância que existe no ser humano. Querer ensinar sem ter passado pelo aprendizado. O apto para ensinar, essa preparação é fundamental. As pessoas se preparam para um concurso público. Brasília é a terra do concurso público. Sim ou não? Quantos concurseiros temos aqui? Não precisa levantar a mão, todo mundo. E as pessoas, eu fico impressionado. Uma vez uma pessoa me disse assim: olha, eu vou ficar sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde. Eu vou sair do cursinho somente às 10 horas de domingo à noite. Às 22 horas eu termino o meu ciclo de estudos. Quanta dedicação! E para as coisas do reino de Deus, eu não quero me dedicar. Só que, se você não for capacitado, você não vai poder capacitar ninguém. A gente sabe que a obra não é nossa, é do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo levanta pessoas com dons. O Espírito Santo escolhe pessoas para exercerem posições ministeriais. E quando o Espírito Santo chamou alguém para pastorear, ele chamou essa pessoa também para ser um mestre na palavra de Deus. Ele tem que ter o dom do ensino. Quantos seminaristas que nós temos aqui?
futuros pastores, futuros evangelistas. Ou talvez que não tenham passado pelo processo teológico ainda. Não adianta atropelar as fases. Por quê? Por que que Paulo fala isso a Timóteo? Por que que Paulo fala isso a Tito? Porque certamente eles enfrentariam muitas lutas em relação aos falsos mestres. Lógico que nós precisamos nos preparar para a edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos nos preparar para a edificação do corpo de Cristo, mas nós precisamos nos preparar também em relação aos falsos mestres. É tanto que lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele diz sobre o guardar a sã doutrina. A Tito também tem a mesma questão, capítulo 1, versículo 1 ao 4. A preocupação que Paulo tinha com o conhecimento da verdade que conduz à santidade. Santidade não é adquirida com alto flagelo. Não adianta você se chicotear. Não adianta você ficar o dia inteiro em oração. Santidade não adquire somente pela consagração. Santidade passa pelo conhecimento da verdade de Deus, e essa verdade que liberta o homem e faz com que o homem enxergue a grandeza de Deus. E faz com que o homem consiga, pelo poder do Espírito Santo, enxergar a Cristo e a sua obra de salvação. A verdade colocada no nosso coração pelo poder do Espírito Santo faz com que a volta de Jesus não se torne uma utopia para nós. A volta de Jesus se torna uma esperança viva no nosso coração. Mas essa verdade precisa ser implementada. Essa verdade precisa ser falada. Paulo fala da preparação de uma liderança. Paulo fala de uma preparação. Esse homem precisa ser apto. Se nós não formos aptos para o ensino, Calvino dizia que era melhor cantarmos para nós mesmos. Se não formos aptos para fazer aquilo que nós estamos fazendo, é melhor cantarmos para nós mesmos. Paulo fala que nós precisamos, dentro desse contexto, saber aplicar, visando a edificação, aplicar a palavra de Deus. Apto significa ser capacitado. Apto significa ser instruído. Apto significa ser didático. Apto significa a capacidade de comunicar os ensinamentos cristãos. Isso é aptidão. A capacidade de comunicar uma verdade de Deus. O Espírito Santo capacita? Claro que capacita. Mas é fundamental se esmerar naquilo que o Espírito Santo te chamou. Eu quero exercer meu ministério, mas eu não quero. Eu não quero estudar. Eu quero cantar, mas eu não quero estudar. Eu quero pregar, mas eu não quero estudar. Isso é uma cultura demoníaca. Eu quero ser pastor. Meu Deus, glória. Quero ser pastor, quero ser chamado de pastor. Porque é bonito, né, pastor? Eu quero ser chamado de pastor. Eu acho que o problema é esse, que a pessoa quer ser chamada de pastor. O problema é esse, que a pessoa diz que teve um sonho, uma revelação, e que ela estava cantando para multidões. Eu nunca vi ninguém falando assim, eu tive um sonho que eu estava cantando, tinha 10 pessoas ali reunidas. Todos os sonhos que a gente vê, é as pessoas falando, Deus me sonhou, que eu tive um sonho que eu estava cantando para multidões, para nações. A maioria dos sonhos de pregadores é o seguinte, Deus me falou que eu vou pregar para as nações. Deus nunca fala que eu tenho que pregar no Piauí, Deus nunca fala que eu tenho que pregar na minha vizinhança, Deus nunca fala que eu tenho que pregar para a minha família, mas sempre Deus está falando que eu vou pregar para as nações. A minha missão, ela é uma missão muito especial.
é uma missão para o mundo. Mas ela nunca é regionalizada. A minha missão nunca é local. A minha missão sempre é muita coisa. A minha missão sempre são coisas gloriosas, são coisas glamurosas. A minha missão sempre é aquela coisa que enche os olhos. Rodar o mundo. Rodar o mundo. Conhecer todas as nações. E se esquecer da minha casa. Se esquecer da minha capacitação. Se esquecer que eu preciso parar, ouvir. Você sabe que você e eu precisamos ser igual vampiros. Sugar tudo que alguém possa passar de conhecimento para nós. Eu sou um vampirinho, eu gosto de sentar, catar tudo que é conhecimento que alguém pode me passar. Porque eu posso aprender em muito menos tempo que uma pessoa demorou uma vida inteira para aprender. Olha que coisa, gente, olha que coisa mais inteligente. Eu posso em pouco tempo aprender o que uma pessoa deu cabeçadas. A pessoa passou a vida inteira levando pancada da vida, até chegar numa formatação e te passar prontinho aquilo ali. É só você pegar, mastigar e opa, já sei qual é o caminho que eu tenho que seguir aqui. Eu quero extrair algumas implicações dentro desse tema de encerramento, considerando as 3 cartas de Paulo. Essas 3 cartas de Paulo têm um cunho, têm uma finalidade. A missão precisava ser delegada. Daqui um dia eu vou ter que delegar. Pastor, você está novo, nós já se passaram 14 anos aqui. Daqui a pouco passa mais 14. Eu tenho que começar a preparar agora. O preparo é agora. Eu posso ir daqui a pouco. Deus pode me tirar. Então esse texto, essas cartas, fala de uma missão delegada. Por quê? Paulo e os outros estavam em idade avançada, eles já estavam perto de partir. É tanto que na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele já estava preso, já estava aguardando o fim. Quando Paulo escreve essas 3 cartas, Paulo já está pensando que ele está indo para o fim. A perseguição era muito intensa e Paulo precisava de uma vez por todas conscientizar aqueles líderes, Timóteo, Tito, para a batalha que haveria de vir. Missão delegada com responsabilidade definida no ensino. Paulo fala do ensino o tempo inteiro. Capítulo 3, versículo 10 ao 17. Ele fala sobre a necessidade de permanecer na vida santa e no ensino. Capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5, ele fala sobre a necessidade de pregar e viver a verdadeira doutrina. Por quê? Porque a ameaça do falso ensino estava ali. Na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 1 ao 4, fala do conhecimento, a preocupação pelo conhecimento da verdade. Capítulo 1, versículo 10 ao 16, fala que nós precisamos calar os falsos mestres através do ensino. Tá, você não pode expulsar, você não pode agir com violência, mas como é que eu e você, como é que nós cristãos vamos calar os falsos ensinos? De que Jesus não era Deus, de que ressurreição não existe, que o que existe é reencarnação, ressurreição não existe. Como é que nós vamos calar essas vozes? Ensinando. O antídoto para o erro é o ensino. Nós não temos a voz do juízo, mas nós temos a voz do ensino e da pregação. A música pode ser um meio de ensino.
Lutero dizia que a música é uma forma de ensinar a palavra de Deus. Quantos líderes na área do louvor tem aqui? A música pode ser um veículo de ensinar a palavra do Senhor. É o que nós temos que fazer. Calar a voz daqueles que se opõem a Cristo. Como eu vou calar a voz? Ensinando. O bastão estava sendo passado. Paulo estava quase sucumbindo. Timóteo e Tito eram a bola da vez. Então Paulo, nessas 3 cartas, encoraja e instrui esses homens, qualificando-os, dando características para que eles fossem qualificados como ministros na igreja. O valor dessa carta para hoje, qual é o valor dessa carta para hoje? Meu dia a dia. O que essa carta tem de valoroso para mim hoje? Porque você está vivendo hoje, você não está vivendo lá. O que essas 3 epístolas são importantes para a nossa vida? No seu projeto estudantil, no seu projeto familiar, no seu projeto profissional. Essas 3 epístolas têm um valor para mim hoje. Bom, o desenvolvimento do mal está acelerado, sim ou não? E o mal está se desenvolvendo. A televisão está pregando agora o incesto. A televisão agora está colocando 2 mulheres idosas para se atracarem. Quando eu vi aquilo, eu falei, Jesus. Mas até que em relação às coisas lá fora, a gente não deve ficar assustado. O problema é quando essas coisas chegam na igreja. É a preocupação de Paulo quando escreve essas 3 epístolas. Nos Estados Unidos, uma igreja séria aprovou o casamento homossexual. Ah, pastor, o problema está lá só com a rede isso, com a rede aquilo. Não. A preocupação de Paulo não era com o mundo, porque o mundo ele já está no lugar dele e ele precisa ser resgatado por Cristo. A preocupação de Paulo era com a igreja. Porque essas coisas, elas começam a chegar dentro da igreja. E elas chegam devagarinho. Elas chegam sorrateiramente. E quando você menos espera, a cultura do povo de Deus está mudada. O desenvolvimento do mal vai exigir do povo mais determinação para se submeter às Escrituras sagradas. Lógico, pela graça do Senhor você vai conseguir fazer isso, mas é necessário que haja um envolvimento maior com a palavra de Deus. A forma é muito bonitinho, a embalagem é muito linda, mas o conteúdo não converte nenhuma barata. Vamos levar mais a sério o ensino das Escrituras sagradas. Porque chegará um tempo que eles não suportarão a sã doutrina. É o contexto que Paulo usa para essas 3 epístolas. Chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina. Nessas 3 epístolas, Paulo tinha uma preocupação demasiadamente santa no tocante à sã doutrina. O erro precisava ser confrontado. É o que essas 3 cartas vai dizer. Mas o erro é confrontado com a apresentação da verdade. O formato é muito importante, mas desde que tenha conteúdo sólido. Desde que ele tenha sustagem. Quem já viu sustagem? Quem que sabe o que é sustagem? Só pai que sabe o que é sustagem. Quem é pai aqui sabe o que é sustagem? É uma latinha assim de 380 gramas que custa R$25.
E ela dura de 3 a 4 dias estourando. E quando multiplica por 2, que é o meu caso, esses dias eu tive que fazer, simplesmente, no intervalo de 7 da manhã a 9 da manhã, às 9 da manhã, 4 mamadeiras. Que eu estou usando uma estratégia, eu estou fazendo mais uma dissertação, meus trabalhos, e a Gisele vai mais cedo, eu estou ficando de 6 da manhã às 9 da manhã, é o único momento que eu tenho de fazer minha dissertação, estou terminando. Aí eu falei com a Gisele esses dias, Gisele, você sabe qual é o segredo? Eu achei algo fenomenal, eu achei uma estratégia para você fazer uma dissertação mais rápido. Ela, é meu amor? Eu disse, dedicação. Então, 3 horas por dia de dedicação à minha dissertação. Senão não sai. Só que nessas 3 horas, de 4 a 6, todinho de sustagem. É um elemento que não é igual o Todd comum, ele tem vitamina. A criança não fica desnutrida com aquilo. E tome sustagem. Para o papai fazer a dissertação, tem que dar bastante sustagem. A igreja precisa de sustagem. A fidelidade na pregação do evangelho depende muito do ensino que esse evangelho está propagando. O John Knox diz que os pregadores são arautos do reino de Deus. Eles anunciam a obra de Deus em Cristo, chamam para ouvirem a palavra de Deus. Os pregadores do evangelho, o ponto de partida é Cristo Jesus. A pregação e o ensino é a base daquilo que Jesus deixou para as nossas vidas. Os evangelhos relatam Jesus ensinando mais do que pregando. E a pregação de Jesus tinha um ensino valioso. Não tem como você tirar o ensino da palavra. Se você tirar o ensino da palavra, o que vai acontecer? Se tirar o ensino da música, o que vai acontecer? O empobrecimento. É por isso que nós vivemos dias difíceis. A pregação de Jesus era uma pregação que continha ensino. Jesus investiu tempo no ensino. Ele se retira com os discípulos e investe tempo. Esse semestre nós estamos vendo somente o Sermão da Montanha aqui na igreja. São 35 pregações sobre o Sermão da Montanha, até agosto. Porque eu creio no ensino da palavra de Deus. Meu querido, deixa eu te fazer uma convocação. Eu não sei de qual área que você é. Eu não sei qual é a área do seu ministério. Se é pastoral, se é música, se é evangelização, se é missões. Mas se Deus te chamou para alguma coisa, entenda que você vai encontrar muitos opositores. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele escreve alertando a Timóteo. Cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Paulo fala isso porque, de certo, ele encontrou muitos falsos mestres e Timóteo e Tito encontrariam muitos falsos mestres. Cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Se ocupe dessas coisas. Guarde a sua vida para essas coisas. Se dedique. Lutero falava algo em latim que dizia orare e labutare. A vida cristã é formada por oração e labuta. Orare e labutare. Se dedique o máximo. E quando você pensar que dedicou o máximo, se dedique mais um pouco. Quando você disser que está cansado de fazer algo em relação à obra de Deus, se canse mais um pouco. Quando você pensar que está se exaurindo pelas coisas de Deus, você chega à conclusão de que você ainda não fez nada para a obra de Deus. O John Wesley, ele saía de casa cedo, só voltava tarde da noite, fazendo a campanha de pregação. Quando ele dizia, o mundo é a minha paróquia. Se exauria. Ele se exauria, ele se entregava completamente. Eu quero encerrar dizendo uma coisa. Falta paixão.
Tudo que você fizer com paixão, tudo que você fizer com convicção, pode ser algo inicialmente muito difícil, e ligado às coisas do reino de Deus, não é diferente. Você vai ver os frutos daquilo que Deus te chamou. E se você não ver, você vai ver os seus descendentes verão o plantio que você fez, que o outro regou, mas que Deus deu o crescimento. Não brinquemos com esse tempo de hoje. Não brinque de crente. Não brinque com a Bíblia. Se debruce diante dela. Gaste tempo. Gaste tempo. Gaste muito tempo.